Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber para bater o seu recorde numa meia maratona, usando as 6 dicas que eu usei para bater o meu recorde. Eu saí do zero e corri os 21 km em 1 hora e 30 em mais ou menos um ano treinando. Então, bora pro vídeo. Meia maratona é uma das distâncias preferidas de muitos corredores, inclusive é a minha distância preferida. É uma prova relativamente rápida, né? Não requer tanta experiência como uma maratona, mas principalmente diferente das provas de 5 e 10 km, é uma prova bastante estratégica. Isso mesmo, a diferença às vezes de você bater ou não bater seu recorde está não só no seu treinamento, mas também da forma como você administra a prova. Então nesse vídeo eu vou mostrar as 6 dicas que você deve usar se você quer bater seu recorde de meia maratona. Primeira dica é: tenha uma meta alcançável. Eu vejo que muita gente vai para meia maratona e não tem nem ideia de quanto tempo vai fazer, ou às vezes coloca uma meta muito avançada, por exemplo, quer fazer 1,27, mas não tem pace para fazer nem 1,33, 1,40, enfim, coloca uma coisa maluca na cabeça. E a verdade é que se você quer bater a recorde, quer bater seu tempo, você tem que ter uma meta que você pode bater, né? Não dá para inventar número da cabeça. E uma das formas mais fáceis de fazer isso é usando uma planilha Race Predictor. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então é o seguinte, ó, essa planilha aqui, esse site, vou deixar o link dele nos comentários, ele consegue prever o seu tempo com base em provas que você já fez anteriormente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu coloquei a distância de 5 km. O meu último 5 km que eu fiz foi dentro de um triathlon sprint, eu fiz 19 minutos e 30 segundos. E aqui ele vai dizer qual que é a minha performance prevista nas próximas provas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, meia maratona, 1,29 e 42. Então, como eu bati 1,30, quer dizer que essa predição aqui ela tá bem dentro daquilo que eu espero. Então, por exemplo, se você fez já uma prova de 20 km em 22 minutos e 30, ele calcula automaticamente para você que a sua meia maratona vai ser 1,43 e 30. Mesma coisa, fiz uma prova de 10 km. Eu fiz a prova em 47 minutos. Ele mostra aqui para você, ó, sua meia maratona vai ser 1,44 e 48. E por que que isso é importante? Bom, é simples, né? Se você sabe quanto que você tem condição de correr, obviamente você não vai começar nem muito mais rápido, nem muito mais devagar que isso durante a sua prova. Então, por exemplo, você descobriu que vai correr a 1,28, por exemplo. Teu pace tem que ser mais ou menos 4,8. Então você vai correr desde o início mais ou menos já pensando nesse pace. Não vai correr a 4,15 nem vai correr a 3,59. Você vai correr com um pace que é condizente com a meta que você quer alcançar. Isso para todas as metas. Eu estou falando aqui 1,28, mas pode ser 1,45, 1,50 sub 2 horas. Aí você que vai colocar a tua meta. O mais importante é você ser fiel àquilo que você consegue no momento, aquilo que você consegue nos treinos que você já fez nas provas. Senão vai chegar lá, a sua frustração vai ser enorme de não conseguir bater teu recorde. E o pior, às vezes faz muita força para bater o tempo, quebra no meio da prova, acaba se lesionando. Então usa esse site para já prever qual que vai ser teu tempo. Número 2, não comece forte. Olha, sempre que eu bati os meus recordes, eu sempre comecei no ritmo que é parecido com aquele tempo que eu previ lá naquela planilha, tá? Então, por exemplo, se eu sei que meu ritmo que eu tinha que bater o recorde era 4,10, então eu começava lá 4,10, 4,12. Se eu visse que eu estava muito bem, colocava 4,8, mas eu nunca coloquei, por exemplo, 3,50, 4, 4,2, sempre estava girando em torno daquele ritmo. E todas as vezes que eu bati o recorde, eu também sempre colocava num ritmo muito de boa. Colocava às vezes até um pouquinho acima desse tempo que eu precisava fazer. Estou falando assim, os recordes que eu bati, porque eu já tive outras vezes que eu bati meus recordes na meia maratona e sempre foi dessa forma. Começava mais de boa e aos poucos ia acelerando, às vezes até um pouquinho acima do pace planejado, mas sempre próximo daquilo que eu precisava pegar. Se você começa muito forte, muito abaixo do pace que você precisa para bater, a chance de você quebrar no final é muito grande. E aí, inevitavelmente, você vai ter que fazer muita força para manter o pace correto e, infelizmente, a chance de você bater seu recorde é menor. Então, eu sempre deixo um pouquinho de gás para o final, para os últimos 3, 4 quilômetros. Eu já estou preparando mentalmente meu corpo, eu já estou preparando fisicamente meu corpo, sabendo que eu não estou dando o máximo possível no começo da prova, porque eu sei que o final da prova é bastante difícil. É bastante complicado, você já está com 17 km e ainda tem que correr forte os últimos 3, 4. Isso
vai cobrar bastante do teu corpo. Então, comece mais de boa, que dá tempo de você recuperar se você fizer uma prova controladinha dentro do preço previsto. Número 3, divida a prova em 3 partes. Bom, a meia maratona tem 21 km, né? Então, se você dividir ela em 3 partes, você vai ter mais ou menos 7 km em cada. Então, os primeiros 7 eu uso para entender como que eu tô no dia. Será que eu tô correndo muito rápido? Será que eu tô me sentindo bem? Como é que estão as minhas pernas? Eu tô com alguma lesão? Será que se eu apertar um pouco o ritmo na subida, eu vou sofrer muito? Eu uso esses 7 primeiros quilômetros para entender como que eu vou me comportar no resto da prova. Os 7 próximos, que é dos 7 ao 14 quilômetros, eu uso para manter esse ritmo que eu descobri aí no começo da prova. Às vezes eu posso um pouquinho mais rápido se eu estou me sentindo muito bem, às vezes eu uso para manter o ritmo que eu já encontrei. Às vezes até se você está se sentindo um pouco mais fraco, você pode até, quem sabe, diminuir o ritmo e sabendo que você talvez não vá bater seu recorde, mas vai terminar a prova bem e sem lesão. E os últimos 7 quilômetros, eles são muito delicados, porque lá pelo quilômetro 17 e 18 você vai sofrer muito, vai sofrer mesmo, vai cansar, as pernas vão ficar pesadas, para manter o ritmo você vai precisar fazer muita força. Isso é normal, se você está correndo para bater seu recorde, isso vai acontecer. Se você não sentir isso nesse momento, ou você está super preparado, ou talvez você podia ir um pouquinho mais forte anteriormente, tá? Mas é normal se você está dentro dos seus limites, os últimos 3, 4 km serem bastante pesados. É por isso que eu sempre deixo um pouquinho de energia para esse final, sabendo que eu vou apertar um pouco o ritmo, sabendo que eu vou sofrer um pouco e sabendo que talvez meu pace ele suba um pouco. Mas é importante você saber isso, que o final vai ser pesado e que não adianta você queimar tudo antes de chegar no final. Número 4, escolha o lugar certo. A prova certa pode fazer toda a diferença entre você bater seu recorde ou você só ficar na tentativa. Tem algumas provas que são extremamente planas e frias, por exemplo, Porto Alegre é uma prova que é conhecida por isso. Tem outras provas que têm mais subidas, são mais no calor, ou reúnem as duas coisas juntos. Por exemplo, eu fiz uma prova lá em Mafra, em Santa Catarina, e toda a prova era uma subida e descida enorme. Eu consegui bater meu recorde ali nessa prova, mas eu sabia que ia ser até 1 minuto, 1 minuto e 30 mais rápido se fosse uma prova plana. Então sempre procura conversar com pessoas que já são mais experientes, que já fizeram provas de meia maratona, onde que é um lugar bom para você bater o seu recorde, tá? Eu sei que tem gente que mora no Nordeste e aí fica muito complicado, porque normalmente as provas às vezes são planas, mas são muito calor. Então procura provas que largam um pouco mais cedo ou que já estão mais aí no inverno ou no tempo próximo de chuva. E uma coisa muito importante aqui, a temperatura ela tem uma influência muito negativa na sua performance, mais ainda do que a altimetria. Então, por exemplo, se tem uma prova que é muito quente, sei lá, tá 35 graus, 32, mas tem uma prova que tem altimetria grande, mas sei lá, vai ser 20 graus, provavelmente você vai correr mais forte nessa prova que está a 20 graus, que tem um pouquinho de altimetria mais pesada, né? Por quê? Porque a temperatura faz você sofrer mais e diminuir o seu ritmo. Número 5, treine certo. Isso é meio óbvio, né? Mas se você quer bater seu recorde, você tem que treinar certo. E o que significa treinar certo? Significa você evoluir aos poucos nas provas, por exemplo, faz uma prova de 5, faz algumas de 10, faz uma rodagem interessante antes da prova, roda lá seus 16, 17, sempre tá confortável com essas distâncias, faz os treinos do tiro, siga uma planilha bem estruturada. E você tem que ser bastante crítico com você mesmo. Se você tá já fazendo a planilha aí, já faz 3, 4 ciclos de meia maratona que você tá fazendo as planilhas, e se você não evolui, talvez seja a hora de você mudar o formato dos seus treinos, ou pensar em perder peso, ou talvez avaliar o que tá de errado aí no seu treinamento. Talvez você tenha que incluir um fortalecimento, talvez você tenha que variar mais seus treinos, talvez você tenha que incluir um dia mais de treinamento. O importante é que você seja crítico e entenda que não vai existir milagre. Se você está fazendo os mesmos treinos sempre, não está tendo resultado, tem que mudar alguma coisa. E se você está fazendo tudo bagunçado, não está seguindo uma lógica nos seus treinos, dificilmente vai ter um tempo legal. Então, sempre procure treinar certo, adequadamente e com um técnico que entenda o que está fazendo. Número 6, nutrição. E claro, é muito importante que durante a prova você também se alimente, tá? E o que eu estou falando com se alimentar? É uma prova que normalmente vai durar 1h30, 2 horas, dependendo do seu pace, até um pouquinho mais. Nesse tempo vale a pena você levar gel de carboidrato aí no teu bolso, no teu porta-número e consumir durante a prova. Eu gosto de consumir pelo menos 2 géis durante a prova de meia maratona, mesmo fazendo 1h30. Normalmente eu tomo um com 30 minutos, outro com
1 hora, 55 minutos. Se você vai fazer um tempo um pouco maior, vale a pena levar mais géis. Se for fazer um tempo um pouco menor, pode até levar menos. Eu prefiro sempre levar mais e pecar por excesso, sempre estar mais bem nutrido do que o necessário, do que estar menos e tendo o risco de quebrar. E se for quebrar, vai quebrar mesmo. E como eu disse, quebra nos últimos quilômetros. Ou seja, você vai fazer força, a perna não vai responder, vai ser muito difícil manter seu pace, pode aparecer cãibra, pode aparecer dor de cabeça, enfim, você vai estar bastante cansado. Então é importante sempre levar gel e consumir esses géis durante a prova no tempo adequado. Então se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e se tem alguma dúvida, deixa um comentário que eu respondo todos os comentários, beleza? Então, valeu!